Olá, olá, tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, nós resolveremos aí as questões referentes à aula 5 da nossa apostila. Então, foi dada a aula 5 aí sobre agentes internos, externos e as rochas, e hoje nós vamos resolver aqui os exercícios. Vamos lá, então? Exercício número 1 diz assim, ó: sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Aí vem lá as alternativas, né? O gabarito vocês já estão olhando ali, que é a letra B. Mas vamos analisar todas, né? Então a letra A diz assim, ó: as rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Opa, tá errado. Essa aí você faz uma flechinha ali e coloca, isso são rochas magmáticas. Não tem nada a ver com sedimentar. E digo mais, é magmática extrusiva, ou também chamada de vulcânica. A letra B está bem correta, né? Então a letra B, você, né, tá certo, não preciso resolver ela. A letra C, por que está errada? Olha só. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. Não. Aí está falando da rocha sedimentar, né? A rocha sedimentar foi formada pela união de sedimentos. A letra D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Tá errado. Arenito e calcário são rochas sedimentares. E a letra E. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. Aí errou também. O gneiss e o mármore são um dos principais exemplos aí das rochas metamórficas. Ok, vamos para número 2. Nossa, olha o nome da faculdade da 2 ali, é UFC mesmo? UFC, vamos lá então. A crosta terrestre é constituída por grande variedade de rochas, classificadas em ígneas, metamórficas ou sedimentares. Aí o aluno, cadê as magmáticas? É a mesma coisa que ígnea, rapaz. Exemplificadas nos grupos a seguir. Vamos ver lá. 1. Granito e basalto. A letra 2, não. O número 2, gneiss e mármore. 3. Arenito e calcário. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, então, primeiro ígneas e depois rochas sedimentares. Vamos ver lá. Granito e basalto, você coloca do lado ali, é magmática. Gneiss e mármore é metamórfica. Arenito e calcário é sedimentar. Então o exercício que é primeiro a ígnea e depois a sedimentar. Ígnea é a mesma coisa que magmática, então é o granito e basalto. Então é primeiro que vem ali, então você já tira a alternativa 2, a 3 e a D, a C e a D, né? E daí ali diz que depois tem que vir rocha sedimentar. Daí é o número 3, arenito e calcário. Então é 1 e 3 a resposta. Letra E. Acertamos? Acertamos, eu vi no meu gabarito ali. Olha que legal, é eu falando o gabarito, né? Bem, agora vamos falar da 3. A 3 é verdadeiro ou falso? Essa 3 aqui ela não é tão fácil, hein, gente? Olha só. Com relação aos agentes externos que atuam no relevo aí, diga verdadeiro ou falso. Então, número 1. O intemperismo físico, aí já liga o cérebro. Intemperismo físico tem a ver com temperatura desagregando a rocha. O intemperismo físico corresponde ao processo pelo qual as rochas sofrem alterações de tamanho e forma, sem alterarem sua estrutura química. Acha verdadeiro ou acha falso isso aí, gente? Né? O que será que você acha? O gabarito diz como falso. Mas o intemperismo físico, na verdade, ele não. Ele faz com que as rochas aumentem e diminuem de tamanho, mesmo como está escrito ali, né? Quando o intemperismo físico, quando é no calor, as rochas dilatam. Quando é no frio, as rochas contraem, né? Não é assim? Só que daí ali está escrito sem alterarem a sua estrutura química.
né? Quando a gente diz estrutura química, é mudar a rocha em si mesmo, né? E eu creio que não mude. Então eu falaria verdadeiro nessa aí, né? Está como falso ali. A 2. O intemperismo físico é mais intenso nas regiões de clima quente e úmido que nas regiões de clima quente e seco. Então, o intemperismo físico está dizendo que ele é mais intenso, é mais forte na região de clima quente e úmido. Não, né, gente? Intemperismo físico é temperatura. Então, ele é mais forte nas regiões que tem maior calor e seca. Maior é seco, não úmido. Úmido é intemperismo químico. A 3. O intemperismo químico é bem menor nas regiões de clima quente e úmido e nas de clima quente do que nas de clima quente e seco, né? Intemperismo químico, aí é mais forte onde é lugar úmido, porque ele usa água, né? Então essa aí tá errada também. E a 4, a tendência geral dos rios é escavar o seu leito, o leito é o fundo do rio, escavar o seu leito até que todo o seu curso, todo o curso do rio atinja uma altitude muito próxima da sua foz ou de seu nível de base. Essa está certa. Essa eu disse que era uma questão difícil, né? É muito técnica essa questão. Quem saberia 4 ali? É bem complicada essa aí. Agora, deixa um desafio para vocês. Né? Então eu não disse nem que estava certa, nem que estava correta. Eu falei mais ou menos. Assim, eu falei, para mim tá certa, mas não sei direito, né? Então por que isso? Eu quero que vocês nos comentários. Então vamos lá, gente, ó. Nos comentários vocês vão falar sobre a número 1. Eu quero que você coloque nos comentários se você acha falsa ou verdadeira e por quê. Beleza? Vocês dão uma pesquisada e coloquem ali, por favor. É a lição de casa de vocês aí, quero ver. Agora vamos fazer a 4. Então deixa eu marcar ali a nossa lição de casa, né? Deixa eu marcar. Então essa aqui, ó. Que o gabarito diz. Gabarito diz falso. Mas eu quero que você me coloque aí nos comentários por que é falso ou por que você acha verdadeiro. Agora vamos falar da 4. Os agentes internos do relevo, aqueles que agem de dentro para fora do relevo, são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Mudam a paisagem, né? Um desses agentes é provocado por forças do interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Então, milhões e milhões de anos. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formações de falhas, dobramentos, dando origem a diversos tipos de relevo. Nossa, então ele está falando de uma coisa que forma até, tipo, montanhas, falhas, tipo a falha de Santo André, né? É coisa grande, sabe? Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Falou que forma dobramentos, forma falhas, é tectonismo, claro. Quando as placas se chocam, formam as dobras que formam as montanhas, né? Quando elas vão meio de ladinho, assim, né? Meio transversas, ou há uma epirogênese, são as falhas. Então é movimento tectônico, letra A. Tá certo essa aí. A B, epirogênese, né? A epirogênese até poderia pôr como verdadeira, mas movimento tectônico é melhor, porque epirogênese seria só no caso ali, talvez de uma falha, né? Agora, como fala de dobramentos também no texto, então o movimento tectônico fica mais certinho. Vulcanismo, não, né? O que mais que fala? Desmoronamento, erosão, aí também judiou, né? Daí não tem nada que ver mesmo. Até porque está falando de agente interno e desmoronamento e erosão é agente externo. Agora vamos falar da 5. Sobre o intemperismo como raiz das transformações das rochas e dos solos. E sua importância socioeconômica é correto afirmar. Então tá tudo errado menos uma, né? A letra A. Solos azonais geralmente são maduros, providos de todos os horizontes
e possuem baixa fertilidade. Então essa está errada. Solos azonais são solos rasos. A gente chama de litossolo, o solo azonal. E tem baixa fertilidade, como está escrito ali. Mas não são maduros, né? São recentes, são rasos. Então não tem todos os horizontes. Está errado essa aí. A B. O intemperismo age através de processos químicos, físicos e biológicos. Isso aí, né? A B está perfeita, é como a gente ensinou aí. C. O uso inadequado de produtos químicos na agricultura, como os agrotóxicos, os fertilizantes, os herbicidas e outros produtos industriais, não provocam a perda de fertilidade dos solos. Ô, louco, né? Claro que provoca. Isso aí tudo é veneno para o solo, né? Tanto é que tem um monte de gente que defende a não utilização deles. D. As técnicas de terraceamento e de curvas de nível, utilizadas para o plantation nas encostas de morros e de terrenos inclinados dos países tropicais, eliminam o processo erosivo. A palavra eliminam tá meio, né, demais, né, gente? Não é que elimina, na verdade minimiza, né? E os processos naturais que formam novos solos são inconstantes, apesar de muito rápidos. Meu Deus do céu, rápido nada, gente. Sabe quanto tempo que leva para formar um solo? 1 centímetro a cada 35 anos. Então, ó, rápido uma hora, bem devagar. Vamos no 6 agora. Acertei essa? Tá certo. Vamos no 6. O intemperismo é o processo geral pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. O intemperismo produz todas as argilas, todos os solos e as substâncias dissolvidas e carregadas pelos rios para os oceanos. O intemperismo é um dos principais processos do ciclo das rochas. Ele modela a topografia da superfície terrestre e altera os materiais rochosos, convertendo todos os tipos de rochas em sedimentos e formando solos. Que bonito, né? Tudo para perguntar depois o que queria. O processo supracitado, olha que chique, atua no ciclo das rochas por meio de, né? Então, o que é o intemperismo ali? Vamos ver a letra A. Ali, a gente sabe que é a B que está certa, né? Vamos ver por que a A está errada. Fixação dos minerais durante a renovação. Não, na verdade, intemperismo ele não fixa minerais. Intemperismo é a degradação dos minerais, é a erosão, é a fragmentação, né? A B, geração de sedimentos durante o desgaste. Claro, né? Ó, na B falou desgaste. Eu falei um monte de palavra que era a mesma coisa que desgaste, mas não falei desgaste, né? Então a B tá certa. A C, consolidação magmática durante a composição. Não, aí tá falando, ó, composição é como se formam as rochas, não como elas se degradam, né? Intemperismo é degradação das rochas. A D, metamorfização, olha, rochosa durante a transformação. Não, não é que uma rocha se transforma em outra, gente, é só a desagregação dela. E aí? Aí tá falando ao contrário do que eu tô falando 1000 vezes aqui, né? Eu não falei 50 mil vezes desagregação, olha o que tá escrito na E, agregação. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, não vamos marcar E, vamos marcar mesmo é a B. 7. Considere os itens a seguir e responda à questão. Então, o item 1 diz assim: consiste no derramamento do magma na superfície do planeta, o que pode ocorrer através de fendas ou orifícios na crosta. Na superfície, o magma esfria-se e torna-se sólido, formando uma nova camada rochosa. Isso aí é um agente interno, que é o vulcanismo, né? Que aí o magma se endurece ali, forma um basalto, que é uma rocha. O 2. Ocorre em função do contato das rochas com a água e a umidade, ocasionando reações de destruição da rocha original. Sua ação é mais intensa nas regiões tropicais úmidas e equatoriais. Aí está falando do intemperismo químico, que é agente externo, que é a água. 3. Trata-se da retirada do material rochoso das áreas mais altas do relevo pela água, que é transportado como materiais em suspensão para as áreas mais baixas
e nela se depositam formando camada de sedimentos. Isso é uma erosão fluvial, né? Os rios ali transportando toda a água, né? Ou então pode até se dizer, falar ali do deslizamento de terra, que é a água também da chuva que produz, né? E depois os sedimentos tudo se acumulam. Então o 1 é agente interno, o 2 e o 3 é agentes externos. Sobre os agentes modificadores do relevo, descritos ali na 1, 2 e 3, pode-se afirmar que... Cadê a continuação disso aqui? Ah, tá aqui. Todos os agentes externos, todos são agentes externos. Não, já errou, né? O 1 é interno e o 2 e o 3 é externo. A B. 1 é agente interno, formador do relevo. Enquanto 2 e 3 são agentes externos, esculpidores do relevo. Acho que tá certo. É essa mesmo. Essa tá certa. Vamos ver qual que é o erro das outras. A C. 1 e 2 são agentes internos. Não, errou, né? Porque o 2 é externo. A D. Apenas o agente 3 é atual, enquanto o 1 e o 2 atuaram no passado. Não. Aí nada a ver, né? O E. São todos agentes erosivos. Ou seja, suas ações sobre a superfície destroem o relevo original. O número 1 não é erosivo, né? Erosivo é desgaste das rochas. É só o 2 e o 3. Agora vamos no 8, que é... Nossa, o 8 é Unicamp, hein? Normalmente o Unicamp já dá um medo, né? Exercício difícil aí. Então, vamos ver aqui. Nós já sabemos que é a letra D ali que é verdadeira, né? Vamos ver porque as outras estão falsas, então. Então, ali, ó. Ao considerar a influência da infiltração da água no solo e o escoamento superficial em topos de encostas, é correto afirmar que... Então, ó, infiltração é a água infiltrando no solo e indo lá para o lençol freático, sabe? Deixando o solo encharcado. O escoamento superficial é quando a água desliza sobre um lugar, né? Ela, em vez de infiltrar, ela vai levando tudo ali. Então são duas coisas que não acontecem junto, né? Se a infiltração é grande, então não escoa a água, entende? Se escoa a água, é porque não está infiltrando. Então, letra A. A maior infiltração e o menor escoamento superficial retardam o processo de intemperismo físico e aceleram a erosão. Não, o que acelera a erosão é o maior escoamento superficial, gente. Isso acelera. A B. Tanto é que deslizamento de terra é um escoamento bruto, né? A B. A menor infiltração e o menor escoamento superficial inibem a erosão e favorecem o intemperismo químico. Então, aí tem uma palavra muito forte, né? Inibem. Não, daí inibem não. Quer dizer que dá uma minimizada, mas inibir não. A C. A menor infiltração e o maior escoamento superficial aceleram o intemperismo físico e químico e retardam o processo de erosão. Ó, maior escoamento não retarda o processo de erosão, né? E a D é a que está corretinha lá para nós. Beleza? Então acabamos aí de corrigir as questões do nosso material. Agora fica o seguinte, né? Quero ver vocês comentarem aí embaixo. E se ficou qualquer outro tipo de dúvida em outra questão também, comentem aí que a gente resolve, eu respondo os comentários ali tranquilamente. Tá certo? Muito obrigado por assistir a aula, um abraço e até mais!